Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. E para a palestra de hoje teremos como reflexão o tema Pão Nosso, na lição 109, 3 imperativos. E quem irá contribuir com a palestra será a nossa amiga e palestrante Flávia Fragoso. A Flávia atua no ramo de turismo e é professora de línguas estrangeiras. Oriunda do Rio de Janeiro, Flávia é experiente oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Portanto, Flávia, seja muito bem-vinda e uma excelente palestra a todos. Boa noite aos internautas, boa noite a todos. É com muito prazer que a gente vem aqui mais uma vez para conversar, para estudar sobre as palavras que Emmanuel traz para a gente através da psicografia de Chico Xavier no livro Pão Nosso. A lição de hoje é a lição que se chama 3 imperativos. É a lição 109. Imperativo é uma coisa que é uma verdade inegável, que é uma obrigatoriedade e que é uma coisa, ou que é uma coisa incontestável. Então, Lucas traz para a gente, no capítulo 11, versículo 9, uma frase de Jesus, que acho que todo mundo conhece, que diz o seguinte: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, anotado por Lucas, capítulo 11, versículo 9. E o que a gente vê durante todo o tempo que a gente conhece a doutrina é que muitas vezes a gente é desavisado do que significa isso. Emmanuel traz para nós de uma forma bem especial, de uma forma bem clara, o que isso significa. Porque na nossa forma infantil de pensar, né, a gente pensa assim, gente, mas eu fico pedindo e não acontece o que eu peço. Eu fico procurando, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu vou no templo, eu vou na sinagoga, eu vou em todos os lugares, eu busco, eu procuro, e não acontece o que eu quero. E Emmanuel traz para a gente exatamente o que Jesus quis dizer com isso. Não a nossa interpretação, logicamente uma interpretação errada, né, sobre isso, de a gente achar que é o centro do universo e que então está escrito lá, se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai ser aberta para mim. Se eu buscar, eu vou achar. Então, por que as coisas não estão acontecendo comigo do jeito que eu quero? Porque não foi isso que Jesus quis dizer. Então, qual seria o que a gente pode chamar de... Então, qual é a continuação disso? Como a gente pode entender esses 3 imperativos? Olha que interessante. Emmanuel traz para a gente, para começar, ele fala assim, precisamos pedir caminhos de libertação dos padrões que repetimos. A gente tem uma série de comportamentos que a gente repete, que a gente sabe que estão errados, que a gente sabe que a gente já devia ter trocado por outros, mas a gente ainda repete. Esses padrões de comportamento, eles de alguma forma trouxeram a gente até aqui, até onde a gente está, mas agora não servem mais. É preciso dar um passo acima, é preciso dar um passo além. Então, a gente sabe exatamente quais são as nossas sombras, a gente sabe exatamente quais são as nossas partes que não são boas, a gente sabe quais são os nossos padrões de comportamentos que são ruins para nós e para as pessoas que convivem conosco. Então, dessa forma, o que Emmanuel fala para a gente, a primeira coisa que ele fala é justamente que quando a gente fala pedir, quando Jesus fala para a gente pedir, Emmanuel explica que é para a gente pedir os caminhos, quais são, o que eu tenho que fazer para me libertar dos padrões que eu repito, que não me servem mais a esse momento e ao conhecimento que eu tenho de toda essa doutrina. E ele continua dizendo o seguinte, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir, justamente orar, suplicar, caminhos de libertação das antigas cadeias das nossas convenções, das convenções que a gente vive, das convenções que a gente pratica há tanto tempo que nos sufocam.
Aí a gente pensa assim, mas será que é uma coisa rebelde? Não, não tem nada de rebeldia. Quando a gente fala em antigas cadeias, são coisas, pensamentos, ideias, preconceitos inúteis. Você pensa bem, você tem um preconceito, não vou botar você, não vou botar nós. Nós temos um preconceito em relação a uma determinada nacionalidade. A pessoa pode ser alemã, pode ser chinesa, pode ser brasileira, pode ser americana, e a gente tem horror, pavor, não consegue nem ouvir falar. É um dos preconceitos que a gente tem. E aí, Emmanuel traz para a gente que isso é inútil, porque as pessoas nem sabem que você existe. Você está aqui lendo coisas e se sentindo mal porque você concorda, porque você não concorda, porque você acha que devia ser assim, que devia ser assado, e eles nem sabem que você existe. Então, ele fala que isso é uma das características dessa cadeia, uma cadeia mesmo, que nos prende a essas ideias antigas, ultrapassadas, ou mesmo que não sejam antigas, que não têm utilidade. Quando ele fala que não tem utilidade, ele quer dizer para a gente que a gente está aqui com o tempo contado, que a gente não sabe quanto é. E a gente tem uma missão aqui, que ao contrário do que a gente imagina, não é essa missão de ver um espírito de luz chegando e falar com a gente. Não, não é essa missão. A minha missão, a missão que eu tenho, ela é comigo. Diz respeito à minha evolução, diz respeito à minha forma de agir, que não pode continuar a ser a forma que eu tinha de agir antes de conhecer tudo que eu conheço. Aí ele coloca, então, que a gente tem que pedir caminhos que nos libertem dessas cadeias, dos preconceitos inúteis, das dedicações vazias. A que eu estou dedicando meu tempo? A quem eu estou dedicando meu tempo? A gente, muitas vezes, agora não está muito, por causa da pandemia, mas a gente, muitas vezes, se encontra com pessoas para falar, criticar e julgar outras pessoas. Então, a gente está dedicando o nosso tempo a falar, julgar, de pessoas que a gente não sabe de nada, mas a gente tem essa mania, de julgar, e a gente está dedicando o nosso tempo a coisas vazias, porque o que de bom vai ser tirado disso para mim? O que eu vou ganhar tendo esse tipo de preconceito, tendo esse tipo de ideia, tendo esse tipo de pensamento, tendo esse tipo de atitude de ficar conversando dos outros? A gente tem muitos hábitos que são cristalizados em nós. E esses hábitos a gente conhece. Mesmo que as outras pessoas não conheçam, a gente conhece esses hábitos. E a fala de Emmanuel, ela é muito clara, porque ela nos diz que a gente tem que pedir para se libertar dessas coisas. Como a gente troca uma coisa por outra coisa? Acho que a pergunta não ficou boa. Deixa eu botar assim. Como é que eu vou trocar um hábito? Eu tenho que ter um outro caminho, uma outra forma de viver. E esse é o convite de Jesus quando ele fala: pedi e dar-vos-se-á, quer dizer, e vai ser dado a você. Então, ele fala disso tudo e fala e continua dizendo o seguinte: é muito mais confortável para a gente continuar do jeito que a gente é. Porque a gente já conhece as consequências. Quem vai reclamar, quem vai aturar, quem vai gostar. Então, a gente está meio que preso, essa é a palavra, a todos esses hábitos e todas essas formas de comportamento que a gente tem há anos, que dirá séculos ou encarnações. E aí ele fala o seguinte: quando a gente está acomodado nessa situação, quando a gente está achando que tá bom do jeito que está, eu já sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Quando a gente desencarna, a gente leva um choque muito grande, porque a gente vê o tempo perdido nessas coisas, poucas que ele citou, tem muito mais coisa, nessas coisas que não nos levaram a nada, a não ser a perder o tempo. Esse encontro no mundo espiritual com a gente mesmo, com a nossa consciência, ele é inevitável. E muitas vezes o que a gente pede, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma prece, e mesmo com a força do nosso pensamento, é que as coisas se mantenham do jeito que estão. E não que as coisas se transformem, que eu ajude ao meu jeito de ser se transformar, que eu me transforme, que eu busque, que é o segundo verbo que ele usa, que eu busque condições
de fazer com que as coisas que eu faço, que eu já sei que não são boas, que eu já sei que não vão me elevar espiritualmente, eu já sei que elas não servem, então eu preciso trocá-las por outros hábitos. E ele continua dizendo o seguinte: não há resultado positivo em pedir e continuar cercado de tudo aquilo que é antigo e que não serve mais para o meu caminhar. E é preciso que a gente peça isso todos os dias, todas as horas, com constância. É preciso que seja constante, porque a gente não tem essa força. Então, é preciso que a gente esteja sempre conectado e pedindo essa força para poder, então, chegar a esses novos caminhos. Ele continua dizendo o seguinte: a gente deve escolher ações que dignifiquem o nosso ser, diante dos convites do mundo que não têm utilidade. Se a gente parar para pensar, não posso nem falar aqui, porque tem muita coisa, tem muitos convites do mundo que ele fala até que são enfeitados, que são convites ruins, que são convites perversos, que são convites, não que a gente não tenha o nosso lado sombra, não que a gente não tenha feito e cometido perversidades, mas eu digo assim, se a gente parar para pensar, o mundo, que somos nós, que somos as pessoas que habitam nesse mundo, ele é povoado de ideias e de convites que não servem para a gente para absolutamente nada. Então, a gente tem que ficar esperto e pedir mesmo força para sair desses caminhos que a gente já vem perseguindo, né, e seguindo há muito tempo, e ir para outras estradas e procurar novas coisas. Esses comentários, esses julgamentos que a gente estava falando, eles são interessantes porque hoje, com o advento das redes sociais, tem uma atriz, um ator, Mariazinha, uma pessoa qualquer, e a gente vê uma postagem dessa pessoa, a gente segue essa pessoa, gente que a gente não conhece, a gente segue, e a gente fala dela, a gente julga, a gente fala, mas essa escolha, mas realmente ela não devia ter feito isso, ou ele não devia ter feito aquilo, ou ela não devia. Então, a gente perde o nosso tempo. Quanto tempo todo mundo está falando, psiquiatras, pediatras, todo tipo de psicólogo, está falando do nosso vício, que agora a gente já pode falar rasgado mesmo, em relação a telas, tela de computador, tela de telefone, tela de... esqueci o nome, iPad, essas coisas. Então, todo mundo já está vendo que isso virou um vício. Não é só com as crianças. Eu conheço muita gente que está assim, sem conseguir conversar, porque tem que ficar julgando, pensando, conhecendo pessoas que não sabem nem que ela existe. Não sabem nem que ela existe. E esse é o primeiro, vamos falar assim, mandamento, o primeiro imperativo, a primeira verdade que a gente não pode mais negar e muito menos entender de uma forma errada. Essa primeira verdade é pedir. Pede, mas pede para você se livrar dessas coisas animalescas, primitivas que a gente ainda tem, que fazem com que a gente se sintonize com essas outras coisas que a gente falou, que existem no mundo. Ah, mas como é que eu vou fazer se eu existo nesse mundo? Você vai viver no mundo sem ser do mundo. Isso não quer dizer que você não possa aproveitar uma festa, uma reunião, um encontro. Na pandemia agora um pouco mais de leveza, né? Um pouco mais de seriedade. Mas quer dizer que você sabe o que te convém. Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, sou fãzona dele, ele fala uma frase que é perfeita. Tudo posso, mas nem tudo me convém. À medida que eu estabeleço, que eu conheço uma doutrina, que é uma doutrina libertadora, que não me proíbe de nada, mas que eu sei que eu estou aqui para evoluir, que eu preciso iluminar o meu lado sombra, que eu não posso continuar fazendo o que eu vim fazendo até agora. Não posso por quê? Porque já tenho conhecimento para isso, não ignoro mais. Eu tenho, então, que tomar uma posição. E o que ele fala primeiro, eu já repeti 50 vezes, mas não tem problema, o primeiro imperativo, a primeira coisa inquestionável é pedir. Pedir a ajuda da espiritualidade para, quando a gente escolher um caminho, que a gente consiga seguir nesse caminho. E isso não é toda hora que vai acontecer, isso não é todo dia, isso não
não é uma coisa fácil, porque a gente vai mudar hábitos. Hábitos que a gente já traz há encarnações várias passadas. Então, não é um hábito que eu adquiri semana passada. Então, é preciso que a gente esteja firme. E essa firmeza, ela não está em nós. Por isso que a gente tem que pedir para a espiritualidade, para o nosso anjo da guarda, para que ele nos ajude nesse primeiro passo, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: logo depois, continua Emmanuel, é imprescindível, quer dizer, não tem outro jeito, buscar. Então, o primeiro verbo que ele usou foi pedir, o segundo verbo foi buscar. Buscar o que é bom para estar cercado de bem. Ora, se eu estou tentando trilhar um caminho mais elevado, um caminho melhor, as minhas atitudes até agora tiveram a ver comigo, com as minhas escolhas, com as escolhas das minhas atitudes, com as escolhas das companhias que eu tinha. Mas agora eu quero me cercar de coisas melhores. Ah, mas essas pessoas, elas não são boas? Podem ser ótimas, mas não servem ao caminho que eu quero seguir agora. Nossa, mas é minha mãe. Você vai abandonar sua mãe? Não, não vai abandonar ninguém. Você vai simplesmente focar no que é importante para você, para que você, então, comece a trilhar o novo caminho que você escolheu. E aí, o que é preciso buscar? É preciso buscar estar cercados de pessoas que estejam, pelo menos um pouco, tentando como a gente está. É preciso buscar padrões elevados de leitura, de coisas que a gente assiste na televisão, ou no YouTube, ou de palestras, ou do que for. Se eu quero elevar o meu pensamento, eu não posso ficar assistindo, por exemplo, filmes pornográficos e outras coisas assim. Nada contra. Simplesmente, estou falando um exemplo. Se você quer X, você vai ter que abdicar de Y, porque Y te joga numa sintonia inferior, que não é mais a que você quer. Então, para que eu busque, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a libertação, para que essa nova atitude minha, cercada de coisas que eu estou buscando, que eu estou trazendo de novas para a minha vida, possam, então, me ajudar nesse caminho. Esses costumes que a gente falou antes, que já estão cristalizados, da gente falar uma coisa que não seja boa, da gente ser cínico, da gente ser grosso, da gente ser silencioso, da gente não falar nada. Todas essas características, elas estão cristalizadas em nós. Se eu quero algum tipo de mudança, eu preciso me cercar mais tempo de coisas que não tenham a ver com isso, porque como aquilo já é um costume meu, eu preciso, então, eleger novos costumes para a minha vida. E ele traz uma questão interessante também. Tudo que ele faz é interessante, mas é uma forma de falar. Muitas vezes a gente se revolta, todo mundo, se revolta por coisas, por situações, foi um absurdo isso ter acontecido, nossa, é uma loucura, e fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sem dormir por causa de uma coisa que aconteceu, foi ruim, é uma coisa que chocou, enfim, seja o que for, seja uma coisa política, seja uma coisa social, seja uma coisa que for. O que não dá para fazer? O que não dá para fazer é você baixar sua vibração de uma forma que você fique naquele círculo vicioso, remoendo aquela revolta, sem produtividade alguma. Se você se sentiu revoltado, se você se sentiu prejudicado por alguma coisa, haja, faça alguma coisa em relação a isso. Se você não pode fazer nada, viva aquilo. E uma coisa que eu reparei quando houve, eu não me lembro se foi no caso daquela menina Isabela Nardoni, eu não me lembro exatamente, mas foi uma coisa com criança, que eu reparei o seguinte: no Facebook, em todos os lugares, todo mundo comentava aquilo. Todo mundo falava o que achava, o que não achava, o que depois de achar, enfim. E num determinado momento, eu me vi também pensando, o que leva uma pessoa... Gente, eu posso pensar o que eu quiser, jamais estarei no pensamento, no coração das pessoas, nem essas, nem nenhuma pessoa. E aí caiu uma ficha que eu achei muito legal. Foi ruim, mas depois me ajudou de alguma forma, de muitas formas.
Por que ao invés de eu estar aqui revoltada, pensando, conversando com outras pessoas e fazendo disso um assunto lá embaixo, num nível de revolta, num nível de ódio, num nível de vingança horrível, por que eu não fiz uma prece? Por que eu não fiz uma prece? As coisas não vão parar de acontecer, as tragédias não vão parar de acontecer. A nossa animalidade humana, eu não sei se a gente pode chamar assim, porque animais são tão dóceis, né? A nossa ferocidade, a nossa selvageria humana vai continuar fazendo uma série de coisas. Mas o meu tempo de revolta, o meu tempo de ódio, o meu tempo de estar dando a minha vida naquilo, não pode ser o tempo que eu estou usando. Não pode ser isso tudo. Porque eu trago, a única coisa que eu consigo com isso é trazer todo o meu interior e o meu exterior para uma sintonia inferior totalmente desequilibrada. Eu só consigo me desequilibrar e desequilibrar praticamente todo mundo que está à minha volta. Praticamente porque tem pessoas que estão mais firmes e que não vão se desequilibrar pelo meu equilíbrio. Brigas, política. Você gosta do fulano, eu gosto do Beltrano. Ele não sabe que a gente existe. Gosta do fulano? Vota no fulano. Você gosta do Beltrano? Você vota no Beltrano. Não, mas meu irmão não pode fazer isso. Gente, cada um faz o que quer. Cada um faz o que pode. Cada um acredita no que consegue. E isso é um movimento julgador. É um movimento de superioridade minha. Eu achar um absurdo fulano casar com Beltrano, ou um casar separar da outra, ou um votar no fulano, ou botar o filho na escola tal. Isso é um julgamento que me dá a ilusão, totalmente fora de noção, de que eu tenho poder e que tudo que eu sei e que eu faço é muito melhor do que o que os outros fazem. Então, ele fala da busca e traz para a gente o seguinte: o que é essa busca? Essa busca é um esforço selecionado. Porque quando eu estou falando, por exemplo, do casal, que a filha morreu, ou que isso e tal, eu estou fazendo um esforço também. Eu estou gastando a minha energia, gastando a minha forma de falar, o meu jeito, e ligando para um e falando, eu estou gastando a minha energia. Quando eu seleciono o que eu vou fazer, onde minha energia vai estar, para onde ela vai ser direcionada, o meu aproveitamento é infinitamente melhor. Não tem termos de comparação. E ele continua dizendo o seguinte: o campo, a seara do mestre, o mundo está repleto de solicitações inferiores, como a gente falou antes, desses convites, né, da própria humanidade, que são coisas inúteis e muitas delas enfeitadas de sugestões brilhantes. Ou seja, coisas que a gente olha e fala assim, gente, será? Nossa, isso está muito bom para ser verdade, mas deve ser verdade. Então a gente vai se fiando nessas coisas, a gente vai colocando a nossa energia nessas coisas que não tem utilidade nenhuma para o meu crescimento moral, nem para a humanidade, para nada, absolutamente nada. É isso que precisa ficar claro. E perde. Eu lembro de uma frase que me impressionou muito, que foi passada para nós, que dizia o seguinte, eu não sei onde ela está escrita agora, que Bezerra de Menezes, quando chegou no plano espiritual, a coisa que ele mais se arrependeu foi do tempo que ele perdeu aqui na Terra. Quando eu ouvi isso, eu falei, pronto, acabou. Por que eu fiquei assim, apavorada? Porque Bezerra de Menezes foi uma das pessoas que mais trabalhou em prol do outro. Não tinha noite, não tinha dia, não tinha tarde, nem sábado, nem domingo, nem nada. E ele lamentou o tempo que ele perdeu. Sem comentários. E aí, Emmanuel traz uma figura, uma ilustração que eu achei fabulosa. Todo mundo sabe o que é mariposa, né? Aquela borboletinha diferente que tem. Não sei, eu sei que não é borboleta, é mariposa. A mariposa, quando ela vê um incêndio, ela fica fascinada, ela fica tentada, ela se sente atraída pela luz e pelas chamas do incêndio, que é
o tal do convite enfeitado que a gente recebe. Então, ela de longe fica fascinada e resolve chegar mais perto. Mas ela não sabe que aquilo são chamas, que aquilo é quente e que aquilo vai matá-la. E o que acontece? Ela morre queimada, porque ela acreditou que aquela chama, aquela miragem, aquela coisa maravilhosa, porque é bonito mesmo o fogo, mas o fogo queima. Então, existem coisas que a gente chama de necessidades na nossa vida que não são necessidades, são desejos. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é eu precisar de um sapato novo, porque o meu sapato está muito velho, está feio e tal. Outra coisa é eu desejar ter um closet com 50 sapatos, pares de sapato. Está errado? Não, não está errado. Mas é preciso que esteja claro que uma coisa é necessidade e a outra coisa é desejo. E isso tem que ficar claro na vida da gente, porque muitas vezes a gente paga com a vida, como a mariposa. A gente paga com a nossa noite sem dormir, com a nossa intranquilidade, com a nossa falta de sono, dívidas, coisas que a gente faz porque a gente ficou fascinado com alguma coisa. E é esta coisa que vai fazer eu sucumbir. Então, às vezes, eu fico olhando o pessoal mais antigo, o pessoal da roça, e fico vendo assim, muitas pessoas falam até o contrário, nossa, não tem ambição para nada, não tem desejo de nada. E o que eles estão ganhando com isso? Tranquilidade, paz. Então, a gente pode desejar, a gente pode querer, a gente pode ter ambição, a gente pode traçar metas, pode, mas nem tudo me convém. Eu tenho que enxergar ou tentar me cercar de todas as possibilidades, de buscar orientações para que isso que eu quero não se transforme na minha morte, na morte da minha condição moral, da minha condição espiritual, da minha condição emocional, assim como aconteceu com a mariposa. E quando eu, então, já pedi, já busquei palestras, estudos, livros, pessoas que sejam agradáveis, pessoas que estejam apostando em mim também, porque isso é importante. Às vezes a gente fica pensando, nossa, é difícil sem uma pessoa para te dar um empurrãozinho. Quando eu já fiz isso tudo, eu quero, então, que as minhas decisões, elas têm que estar alinhadas, porque eu já tenho no meu pensamento uma coisa diferente, então agora eu tenho que escolher de forma correta, alinhado com aquilo que eu desejo, com a forma que eu quero ser daqui para frente. E só lembrando que toda vez que a gente decide fazer alguma coisa para o bem, toda vez, não tem nenhuma que fique esquecida, a gente é tentado. O que é a tentação? É um diabinho que vem falando para mim? Não. Não vem ninguém de lugar nenhum falar nada para mim. Antigamente, nos desenhos animados, tinha um diabinho falando aqui e um anjinho falando assim, faz, o outro falava não faz, vai, o outro falava não vai. Isso não é ninguém de fora, é porque eles não conseguiam mostrar por dentro da gente. Eu estou em tentação quando uma parte de mim quer fazer uma coisa e a outra sabe que não deve fazer aquilo. Então, toda vez que eu decido fazer alguma coisa em relação ao bem, a gente pode ficar certo de que vamos ser tentados. E por que somos tentados? Para que a gente, então, possa falar, possa mostrar a nossa persistência, porque não precisa achar que a gente vai decidir hoje e amanhã a gente vai conseguir ficar firme e depois da manhã a gente vai conseguir ficar firme, porque não é assim. Pode ser que hoje, assim que eu decida alguma coisa, eu imediatamente caia, faça uma coisa que eu não devia mais fazer, aconteça uma coisa que a minha reação seja ruim. Então, é preciso que eu saiba que o mundo não vai ficar parado para eu ser boazinha, para eu mudar a minha sombra, para eu clarear as minhas ideias sombrias. O mundo vai continuar sendo mundo. Apenas eu vou querer viver uma parte do mundo que faz com que a minha atitude seja uma atitude de elevação, porque a minha função aqui é a minha evolução espiritual. E aí, depois que a gente já pediu, depois que a gente já buscou, está na hora, então, da gente bater na porta, que é o terceiro verbo que ele usa. Batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente bate na porta e ela vai ser aberta para nós.
Se a gente pensar no pedir e no buscar, a gente estava falando de uma situação mental. Então, eu tinha que me cercar de coisas que me dessem uma estrutura espiritual mais tranquila, mais leve, mais elevada. Eu tinha que fazer orações pedindo para essa animosidade, para essa selvageria que habita em mim ainda poder achar um outro caminho, uma outra forma de se comportar. Mas agora o que a gente tem é um movimento. Esse terceiro verbo, ele exige um movimento. Se a gente pensar, eu podia ficar aqui pedindo, buscando, sem levantar daqui. Estou dando um exemplo simples, bem assim, simples mesmo, mas para eu bater numa porta, eu vou ter que levantar e fazer esse movimento. Nossa, mas isso não é nada. Isso não é nada quando a gente está acostumado a fazer isso todos os dias. Mas quando a gente está falando de roteiro edificante, quando a gente está falando de mudança de paradigma, de quebra de paradigma, de mudança de estilo de vida, isso é muito. Porque isso requer esforço. E Emmanuel coloca para a gente, eu não sei se vocês já viram em filme, ou mesmo assim, ao vivo, eu acho que eu nunca vi. Tem um bloco de mármore e o escultor vai com o martelo, mas também com o buril, que é aquele tipo uma canetinha, não é uma canetinha, uma chave de parafuso, fica sendo uma chave de parafuso, mas é um buril. E com essa chave de parafuso, ele bate o martelo para conseguir tirar daquela massa sólida, concreta e sem forma o que ele quer. E Emmanuel fala para a gente o seguinte, sem o martelo do esforço disciplinado, do esforço metódico, porque às vezes é difícil, tem umas partes que são mais fáceis, tem outras que são mais moles, mas tem umas que são bem específicas. Pensa, um negócio daquele tamanho, você quer fazer um olho. É complicado. Eu não tenho a menor capacidade, mas eu julgo bastante complicado. E ele fala assim, que sem esse martelo, para martelar, com dedicação, com concentração, com disciplina, e o buril, que vai fazer esse trabalho de vazar, de tirar o que não é preciso e de fazer ficar, ou construir, ou transformar aquilo que ainda precisa ser descoberto, sem essas duas coisas, é muito difícil. E o que são essas duas coisas? São a nossa força, a nossa determinação. Não, acabei de fazer isso que eu falei que não ia fazer mais. Não tem importância, vou começar agora de novo. Recomeçar a todas as horas, não desistir, não desistir, não desistir. Tem dias que a gente está pensando assim, isso aconteceu comigo, eu acredito que tenha acontecido com a maioria de nós. Não, gente, não tem condição, isso não vai dar certo, não vai ter jeito, isso. E a gente pensa em desistir de várias coisas. Não estou falando de desistir de estar vivo aqui no planeta, estou falando de desistir de situações, de relacionamentos e de várias situações que a gente vive. E interessante que no dia seguinte a gente acorda melhor, a gente acorda diferente. E aí a gente pensa assim, ainda bem que eu não fiz nada ontem. Então, é aquela frase de Chico que quando a gente está no meio da tempestade, a gente não acredita de jeito nenhum. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E assim, Emmanuel coloca para a gente uma diferença para que essas coisas aconteçam na nossa vida, que é a boa vontade e a má vontade. Nós vamos começar falando pela má vontade. O que é a má vontade? A má vontade é uma coisa que a gente tem, que quando você tem que fazer uma coisa, aquilo te aborrece, tudo te aborrece. Ah, não, mas eu tenho que ir até ali, mas eu tenho que ligar para fulano, mas eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que voltar não sei o quê, eu tenho que pegar isso, eu tenho que ler isso. Isso é má vontade, está sempre aborrecido porque tem que fazer alguma coisa. A boa vontade é uma alegria no coração, é alguma coisa que você sabe que você deve fazer e você faz com alegria. Isso é uma frase das bem-aventuranças que fala: paz na terra,
aos homens de boa vontade. Essas pessoas vão ter paz, porque elas sabem que tem que ser feito e elas fazem com alegria. Não sem esforço. Não sem esforço, mas com alegria. E não se aborrecendo. Então, sem a boa vontade, sem essa alegria de saber que eu estou fazendo o que eu devo fazer. Olha que bacana, eu estou fazendo o que eu sei que eu devo fazer. Sem isso, sem o esforço, eu não consigo transformar os recursos que eu tenho, que Deus me deu, em obras divinas. Quando a gente fala assim, fica parecendo uma coisa assim, mas não é. Eu tenho recursos dentro de mim que você não tem, que você não tem. Você tem recursos que eu não tenho. E a cada um foi dado o que a gente chama de talentos ou dons para que eles sejam usados. Então, tudo que eu tenho é recurso para que eu possa viver de uma forma melhor e transformar a minha forma de viver numa obra divina. Não é fácil, mas é para isso que a gente está aqui. Eu preciso usar os meus talentos e para isso eu preciso de boa vontade. Se a gente pensar numa grande usina de energia, uma grande usina, por exemplo, a CEMIG, né, vamos pensar. Pensa lá quanto planejamento não teve que ter para a construção daquilo ali. Quanta gerência não teve que ter, quantas pessoas não tiveram que aprender uma série de coisas, quantos operários não tiveram que varar dia e noite lá para que fosse construído aquilo, para a gente chegar na nossa casa, apertar um interruptor e iluminar a nossa sala. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é preciso trabalho, é preciso esforço. Mas você fala assim, nossa, mas ela agora não mente mais. E a usina que eu tive que construir em mim para não mentir mais? E a usina que eu tive que construir em mim anos e séculos para não ser uma pessoa avarenta, para não ser uma pessoa mesquinha, para não ser uma pessoa perdulária, para não ser uma pessoa que não é leal, que não é fiel. Então, essas coisas todas são escolhas que a gente faz. Mas não adianta escolher, a gente tem que focar na meta, a gente tem que focar em que a gente não quer mais ser daquele jeito. E é muito difícil isso, Emmanuel já fala isso aqui para a gente. A gente não precisa, então, achar que a gente pode ficar pedindo sem rumo, me ajuda a quê? Senhor, eu te entrego, mas você entrega em relação a quê? A espiritualidade não vai fazer nada pela gente, a espiritualidade vai fazer coisas com a gente. Quando a gente tiver a nossa decisão, quando a gente já tiver procurado, quando a gente tiver decidido, quando a gente tiver condições, então, de agir nesse propósito. E o que Emmanuel fala para a gente é que a gente não perca mais oportunidades nessa encarnação. Não é para ninguém virar santo, não é nada disso, a gente sabe o que é. Que a gente não perca mais experiências do que a gente já perdeu. E, em relação a esse momento que a gente está vivendo, para quem for ver esse estudo depois, a gente está vivendo o momento da pandemia, a gente está em novembro de 2020. A gente ainda não percebeu. O que essa pandemia quer nos dizer? Por que isso aconteceu com o mundo inteiro? Não faltou um. Rico, pobre, preto, amarelo, azul, de todas as raças, de todas as religiões, de todo o jeito, não sobrou ninguém livre do vírus. O que é que nós estamos fazendo com esse tempo? Estamos revoltados, estamos julgando, estamos confabulando, sem utilidade. O que a gente está fazendo com esse tempo? Então, o convite a todos nós, desde sempre, mas hoje fica mais claro, é o nosso convite de evolução. Evolução moral, evolução espiritual. E o que a gente tem que pedir é muita luz para que a gente, então, consiga trocar, ajustar, deletar alguns caminhos e escolher outros que sejam mais proveitosos, mais corretos e melhores para todos nós. E que Jesus nos ajude.